Vamos à primeira pergunta da coletiva de 2012, perspectivas para 2013, do presidente do Sistema Farsul, Carlos Esperotto. Bom dia, presidente Esperotto. Qual é a sua avaliação deste ano de 2012 e os efeitos da seca na agropecuária e na renda do produtor? Bom, é lógico que nós vamos iniciar dando um bom dia a todos os que estão a nos ouvir no interior do estado, na capital, e um bom dia a todo este grupo de jornalistas que já se fazem parte na nossa coletiva, e dizer de que o setor agropecuário, acreditamos nós que teve uma participação fundamental no ano de 2012. Participação ele sempre teve, porém ocorreu um reconhecimento da importância do setor justamente pelo lado da dificuldade e do lado da representatividade, no momento em que o produto faltou e a economia de todos os segmentos viraram o olhar para isso e, em conjunto com o nosso setor de economia, passamos a fazer e desenvolver avaliações. Fizemos uma avaliação muito precisa e que a prova justamente são os números que nós chegamos ao período final. Iniciamos lá em janeiro, quando iniciamos o nosso trabalho, e viemos semanalmente, através de um trabalho alimentado pelo nosso sistema, 137 sindicatos que se dedicaram a nos informar semanalmente o comportamento das lavouras, e com isso pôde o nosso departamento técnico elaborar um trabalho em que as perspectivas vieram a se desenvolver em todo o decurso, com boletins semanais que largávamos. Chegamos, portanto, a uma posição onde os números de Farsul, IBGE e Emater estarão aí a trazer justamente a consolidação disso. O IBGE estimou uma produção total de grãos de 9.085.000 toneladas, não é? Quando o Emater estimou 8.904.000, a Farsul estimou 8.960. Ou seja, considerando o dado do IBGE, nós tivemos 1% a menos do estimado pelo IBGE e a Emater teve 2%. Portanto, as posições por nós auferidas no decurso desse processo trouxeram efetivamente ao conhecimento da sociedade o que aí ficou pautado. E, inclusive, nos trouxe um indicativo de que no ano de 2011, quando nós tivemos uma produção de 29.610.000 toneladas, no ano de 2012 nós tivemos nada mais, nada menos do que 19.620.000 toneladas. Portanto, nós perdemos 10 milhões de toneladas de um ano para o outro. Isto, num volume desse, é altamente significativo, uma perda efetiva de 34%. Esses dados nos levaram justamente à posição onde, se nós formos olhar o que ocorreu no mundo, no sentido em que os Estados Unidos, com a perda que auferiu, não é, seria o motivo de uma revolução de preços que ocorreram nas commodities. Presidente Esperotto, o senhor já está entrando na nossa segunda pergunta aqui, exatamente. A nossa pergunta preparada é que em 2012 a economia mundial passou por transformações com a crise na zona do euro e nos Estados Unidos. E na área agrícola, a seca atingiu a produção norte-americana. Nós vamos complementar então com a renda do produtor. Vamos complementar. Esse quadro acabou interferindo no consumo, nos estoques mundiais de grãos, nos preços das commodities. Bom, vamos pro prejuízo então que o produtor teve. Nós tivemos o produtor rural, faltou no bolso do produtor rural 5.845 milhões de reais. Isso atende a tua primeira pergunta, porque nós não poderíamos deixar de atender, pois justamente este montante que faltou ao produtor rural levou justamente o próprio governo do estado ter um prejuízo no PIB da ordem de 17.107 milhões. Então, esses dados trazem justamente a resposta a nós buscarmos saber o que efetivamente aconteceu na economia do Rio Grande.
Isto foi traduzido, inclusive, em diversos momentos por toda a imprensa a partir de janeiro. Viemos fazendo essas avaliações. Presidente, agora então nos transportando para esse cenário internacional que acabou impactando fortemente aqui no plantio da safra de verão, com esse aumento na área de soja. Qual que é a sua avaliação então deste cenário em nível internacional e esses reflexos aqui no Rio Grande do Sul? Não, nós passamos a fazer o comparativo e não poderia ser diferente. Então, retornando à posição do aspecto mundial no que diz respeito à produção americana, os Estados Unidos, com uma perspectiva de colheita de 90.610.000 toneladas, perdeu 9.750.000 toneladas, ou seja, 10,8%. Ao passo que o Rio Grande do Sul, com uma estimativa de 11.620.000 toneladas, nós perdemos nesta safra 5.690.000 toneladas. Olhem que 90 milhões é o que os Estados Unidos estimavam colher, e nós 11 milhões. Eles perderam 9.750.000 e nós perdemos 5.690. Por aí dá para se fazer, justamente se projetar a ginástica que o produtor teve que fazer e as entidades, no caso a Farsul, que se dedicou efetivamente no sentido de minimizar e atenuar todo esse processo no decurso no que diz respeito a manter a adimplência do produtor, para que ele pudesse dar continuidade à sua atividade. Então, este quadro do que diz respeito a essas variáveis que aí se colocaram, na economia mundial, não tem dúvida que reverteu em uma variável no que diz respeito a valores a serem praticados com commodities. Mas nós temos que entender que só participa do aumento do preço quem tem o produto. Quem não tem os 5.900.000 amarga mais uma derrota por não tê-lo. E dentro deste processo, portanto, a situação, ao quanto se analisa como um todo, houve o compensatório. O produto passou a valer mais, mas quem não tem o produto não consegue fazer a recuperação dessas posições. Então, esta situação que ocorreu trouxe mais essa posição aí aos nossos produtores. Os estoques mundiais, não tem dúvida que o aumento de consumo é algo incontestável, mundialmente já está se fazendo essa avaliação. A avidez pelo consumo está se registrando e, logicamente, que a posição de nós darmos continuidade à nossa exploração da nossa agricultura, isso teremos aí, inclusive, no aumento de área plantada no Rio Grande, coisa que há muito tempo nós não verificávamos. E neste próximo ano nós teremos aí um cenário de desenvolvimento.